Olá, meus seguidores queridos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por favor, já deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Hoje, 27 de dezembro, último domingo do ano. Como o tempo voa, não é mesmo? E eu quero agradecer a cada um de vocês que curtem o meu trabalho. Obrigada pelo carinho e apoio. Que em 2021 possamos continuar juntinhos aqui no Artesanato, Arte e Foco. E eu preparei para vocês o passo a passo dessa sapinha charmosa, que além de linda também é muito fácil de fazer. Bora pôr a mão na massa? Para fazer a nossa sapinha, vou utilizar uma garrafa PET, dessas que tem um pescocinho. Utilizo ela inteira, não retiro nem a tampinha. Tenho aqui essas barras de alumínio, que era a borda de uma antena parabólica. Vou utilizar elas para fazer as pernas da minha sapinha. Se você preferir, poderá utilizar barras de ferro de construção para fazer as pernas da sua sapinha. Estou utilizando essas barras de alumínio porque tenho elas aqui disponível e queria reaproveitá-las. Assim, elas não serão jogadas no lixo e o meio ambiente agradece. Com a ponta da faca, faço 2 furos na garrafa para encaixar o ferro das pernas. Antes de envolver o corpo, fixo as pernas nessa abertura da garrafa só para ter uma noção de como vai ficar. Corto a manga de uma blusa e a encharco na nata de cimento e visto a garrafa com ela. Eu prefiro a manga de blusa pela praticidade, mas se você preferir, poderá substituir por tiras de tecido encharcado de cimento. Encaixo as pernas nos furos da garrafa, posiciono na posição desejada e amarro bem firme com uma tira de tecido. Cubro o fundo da garrafa com tiras de tecido encharcado de cimento e vou chumbando as pernas ao corpo com um pouco de massa. Para fazer a base de apoio, vou utilizar este tapué redondo. Cubro ele com uma sacola para ficar fácil de remover a peça depois que secar. Encho o tapué de massa e ponho a sapinha de pé dentro dele. Deixo ela escorada nessa posição até secar. Quero esta sapinha com a saia rodada e bem esvoaçante, como se o vento estivesse soprando, levantando a sua saia e ela toda envergonhada, se protegendo com as mãos. Para fazer este efeito da saia, corto vários pedaços de tela de antena parabólica no formato de um triângulo. Dobro as pontas das telas para encaixar o corpo e vou dobrando as bordas, fazendo um efeito de ondas. Cubro ela com uma camada de massa e vou alisando com pincel umedecido. Na parte do bumbum, coloco um pouco mais de massa e vou dando uma arredondada. Quero a minha sapinha bem bunduda. Agora vou encaixando as telas na posição até formar uma saia. Amarro bem firme com tira de tecido e vou chumbando com massa. Caso você não tenha tela de antena parabólica disponível em sua casa, você poderá substituí-la por tela de viveiro, aquela tela fininha. Geralmente é encontrada em casa de ração. Tenho aqui esta tira de tecido que era o lençol de um berço. Ela tem um babadinho. Encharco ela na nata de cimento e vou ajustando sobre a tela da saia. Vou ajustando o tecido também nas bordas, para que não fique erguido e apareça as telas. Para fazer os braços, vou utilizar barras de alumínio de antena parabólica também, assim como as pernas. Corto o tamanho dos braços
e dobro a ponta para encaixá-la ao corpo. Envolvo elas com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento, fixo na posição e amarro bem firme com uma tira de tecido. Cubro essas tiras de tecido com uma camada de massa e já vou chumbando os braços. Essas barras de alumínio dos braços medem aproximadamente 15 centímetros. Este rapaz bonito que estava se balançando é o meu filho Flávio. Depois que a base de apoio secar, eu retiro a tira de tecido que prendia as pernas. Faço uma massa mole, utilizando 2 medidas de cimento e 1 medida de argamassa, e espalho uma camada sobre a parte de baixo da saia, utilizando um pincel para cobrir completamente as telas. Para a minha massa de modelar, eu utilizo 2 medidas de cimento, 1 de argamassa e 1 de areia fina bem peneirada. Vou colocando massa e já vou modelando o formato do rosto e a cavidade dos olhos. Para fazer o chapéu, vou usar tela de antena parabólica também. Cortei um pedaço redondo e fiz cortes no meio para encaixar na cabeça. Dobro a borda da frente e faço o teste para ver se encaixa direito na cabeça. Se não encaixar, é só cortar um pouco mais essa abertura do meio. Corto algumas tiras de tecido e vou envolvendo as bordas do chapéu e essa parte de cima. Essa parte de baixo depois cubro com massa para esconder a tela. Cubro a cabeça com uma camada de massa para o chapéu encaixar bem. Encaixo o chapéu na cabeça, puxo para baixo para encaixar bem e ficar no formato desejado. Então vou chumbando com massa. Espalho uma camada de massa para dar volume às pernas e vou alisando para ficar bem delicada. Se você preferir, poderá fazer a sua sapinha usando fio dental. Aí, neste momento, você acrescenta um pouco mais de massa e já faz a divisão do bumbum. Eu prefiro a minha mais comportada. Para fazer as mãos, faço uma coxinha de massa, faço cortes com uma espátula para fazer os dedinhos, encaixo a mão na posição e vou chumbando com massa e alisando com pincel umedecido para dar uma suavizada. Para fazer os olhos, vou utilizar essas 2 pedrinhas de decorar aquário. Lindas, né? Ganhei do meu amigo Arnaldo, lá de BH. Obrigada, Nau. Coloco um pouco de massa na cavidade dos olhos e encaixo as pedrinhas. Faço os detalhes dos cílios utilizando uma espátula. Para fazer os lábios, faço uma cobrinha de massa, fixo na posição, vou alisando com a ponta dos dedos para encaixar bem e para dar uma suavizada. Corto com uma espátula a divisão dos lábios e vou dobrando para baixo, para que os lábios fiquem bem carnudos. Para retirar o tapué da base de apoio, pedi ajuda ao meu sobrinho, Fagner. Para fazer os dedinhos, vou fazendo cobrinhas de massa e colando. E vou alisando o encontro do dedinho com os pés, para ficar bem natural. Como de costume, passei o impermeabilizante, deixei secar, dei 2 demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Quero a minha sapinha com cores vibrantes para se destacar no meu jardim. Estou pintando o vestido de vermelho sangue, os lábios também de vermelho, a calcinha e o chapéu de laranja. Pintei ela de verde e a base de apoio
de marrom escuro. Espero que tenham gostado. Eu pirei nesses olhos, estou encantada. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Feliz Ano Novo!